Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o que nós vamos estar vendo de agora em diante e nas próximas aulas, de acordo com a nossa apostila, e o conteúdo vai se focar mais nessa parte agora. É a questão das ferramentas de edição de texto, que são o pacote do Office da Microsoft, o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Então, eles ocupam uma grande parte da nossa apostila. Como são programas mais essenciais e mais usados para essa finalidade de edição de texto, são os mais utilizados atualmente, então, eles demandam de uma atenção a mais para o nosso estudo. A formatação deles, que nem como nós vamos ver hoje na aula de hoje, então ele é muito parecido entre um e outro. Então, o que a gente geralmente aprender no Word, o conceito dele pode ser utilizado posteriormente no Excel e no PowerPoint também. Então, tudo que a gente pode vir aprendendo no Word, a gente sabe que a gente vai poder utilizar mais para frente também nos demais aplicativos. Assim como a gente viu no WordPad, que a gente já teve a aula do WordPad, acho uns dias atrás, e viu que a formatação dele é uma coisa simples, e porém agora no Word eu consigo aprimorar essa formatação. E o que a gente vai, além de conhecer a ferramenta, treinar as práticas de digitação. Então, a gente vai digitar bastante conteúdo, transformar, criar arquivos, criar textos, criar a partir de imagens ou de papéis impressos, criar os nossos textos e treinar toda essa questão de digitação. E uma coisa também que a gente tem que aprimorar, além de somente escrever, é a nossa técnica de formatação do texto. Então, temos que ser criativos nesse momento. Então, saber como colocar e como e quando colocar um texto em negrito, um texto centralizado, usar um parágrafo, colocar colunas. Então, toda essa questão de formatação. A formatação, como a gente já viu, ela é a parte de personalização e caracterização do texto. Então, um texto simplesmente é um conjunto de letras e palavras que vão formar um texto. E a formatação é quem vai caracterizar eles, quando eu vou colocar um parágrafo, destacar uma palavra, modificar uma fonte, colocar uma cor em específico. Então, é isso que eu faço utilizando a formatação do texto. Beleza, muito bem. Vou compartilhar então a minha tela com você aqui para irmos vendo. Então, como que eu vou estar abrindo o Word? Eu venho aqui no menu iniciar e vou digitar W-O-R-D, Word, que ele já me sugere aqui como aplicativo. E eu posso estar abrindo ele para conhecer a ferramenta. Então, ele vai estar abrindo aqui. Aqui embaixo, nesse painel inicial, ele vai listar, então, alguns documentos em que eu já criei. Então, ele vai botar arquivos recentes. Aqui nesse painel superior, nessa linha horizontal, ele vai estar listando, então, alguns documentos pré-cadastrados, onde eu somente modifico o texto, mas então ele vai me trazer documentos que tem uma pré-formatação inserida e eu posso utilizar como modelo. E eu venho nesse botão aqui, ó, documento em branco, para criar um documento do zero. Vim aqui, cliquei sobre ele e ele abriu essa tela aqui, do documento. Primeiramente, então, vou apresentar essa tela aqui para vocês. Ali na apostila, da página 63 e 64, vocês têm tudo definido e a foto, aba por aba, dessas aqui que estão inseridas no nosso aplicativo. O que
como que a gente vai fazer? A gente não vai ver aba por aba tudo de uma vez só, porque senão fica muito conteúdo e a gente acaba não conseguindo acompanhar. Por exemplo, essa aba página inicial aqui, ó, a gente vai ver só um pedaço dela hoje. Só vai ver essa questão de formatação de fonte aqui e o alinhamento. Os outros itens a gente vai ver em outra aula. Então, como é uma parte mais extensa. E conforme a gente for o andamento da apostila, a gente vai vendo cada uma dessas aqui. Até porque, acho que tem 7 aulas somente desse aplicativo na nossa apostila, beleza? Aqui embaixo, a gente tem uma barra, que é a barra de status. Então, eu tenho a página que eu estou utilizando nesse primeiro item, então, página 1 de 1, quantas palavras que o documento tem, a língua e o idioma do meu dicionário, então, o próprio Word ele tem um dicionário que está inserido nele, então, é o dicionário português, o idioma que ele está utilizando, e aqui eu tenho 3 botõezinhos. Esses dois são mais utilizados. Esse primeiro é o modo de leitura, então ao clicar sobre ele, pode ver que ele abre essa janelinha aqui, e aqui ele reduz o tamanho das folhas, para caso eu somente quiser fazer a leitura do documento, então ele consegue me dar uma visualização mais aprimorada para a leitura. E nesse botão no meio é para a digitação. E bem no canto eu tenho o zoom, então o zoom que eu estarei aplicando na minha tela. E sempre que eu tiver a opção 100%, vai ser referente ao tamanho o tamanho padrão de uma folha. Beleza, essa é a barra de status aqui inferior. Quando eu estou navegando aqui na minha tela, pode ver que aparece o cursor piscando, que é essa barinha que fica piscando. Então, esse é o ponto de digitação. Tudo que eu vou digitar sempre vai aparecer à esquerda desse cursor. Então, se eu vou começar a digitar um texto, bom dia, meu nome é Roger, vírgula, sou professor de informática. Ok, fiz o texto aqui a partir do meu teclado. O uso do acento, eu acho que vocês já viram, dos acentos e da pontuação com a tecla Shift e Ctrl. Então, é assim que eu faço a entrada de dados. E tudo que e quando está piscando o cursor, sempre o texto vai ficar aparecendo à esquerda e ele vai se movendo para a direita. Na esquerda fica o texto e o cursor vai pulando pela direita. Pode ver que quando eu navego pelo texto, fica esse cursor aqui, ó, que é tipo 2 colchetes, um virado para cada lado. Isso aqui define aonde eu posso apontar o meu cursor mais para frente. Por exemplo, eu quero selecionar aqui a palavra Roger, então eu posso clicar no começo da palavra. Então agora o cursor está aqui. Por exemplo, eu quero adicionar meu sobrenome. Eu vou colocar aqui no final de Roger, dou um espaço e digito o sobrenome. Então assim eu coloco o texto no meio, somente apontando o cursor para uma posição diferente. Ou como eu quero apagar, utilizo a tecla do backspace, aquele botão mais largo do lado da tecla Enter do teclado. Então, com aquele botão, eu apago o texto. Ok. E agora tem duas funções. O Enter, no meu teclado, faz pular a linha. Então, toda vez que eu clico Enter, ele vai pular para uma nova linha de texto, utilizando essa tecla. E a tecla Tab, que é a tecla lá do lado da letra Q, para cima do Caps Lock, que é uma flechinha apontando para a esquerda e outra para a direita. Então, ela faz a questão de tabulação ou criação de parágrafo. Então, ao clicar Tab, pode ver que o texto se afasta da margem, ele ficou com uma tabulação. Aqui não tem espaço. Nesse espaço, pode ver, se eu puxar com a flechinha para a esquerda para tentar mudar o meu cursor, ele não navega até lá, porque não tem espaço. O texto somente se afastou e não adicionou um caractere.
Outro jeito de eu fazer isso também é navegando com a flechinha. Ó. Eu estou usando as setinhas do teclado para alternar a posição do meu cursor. Então, por exemplo, como é que eu faço para selecionar um texto? Eu tenho dois modos. Se eu quero selecionar somente uma palavra, eu dou 2 cliques bem rapidinho sobre ela e eu selecionei somente a palavra. Quando ele fica em cinza, ele fica selecionado. E quando eu seguro com o mouse no final e arrasto por cima de um trecho de texto, eu também estou selecionando uma palavra. E quando eu coloco, pode ver que aqui eu tenho uma margem. Essa parte em cinza é a margem da minha folha. E a parte em branco é a parte onde o corpo do texto vai ser inserido. Quando eu coloco o meu cursor, pode ver na margem, pode ver que aparece essa flechinha apontada para a direita, ao contrário. E ao clicar nela, ela vai sempre selecionar a linha inteira onde ela está posicionada. Então, se eu tivesse um texto aqui com várias linhas, bastava eu clicar e segurar e ir arrastando para baixo, que ele ia selecionar todas as linhas. Então, esse botão aqui faz seleção de linha, essa flechinha virada para a direita na margem. E pode ver que ela só funciona na margem esquerda. Na margem direita, ela não funciona. Então, essas são formas de seleção. Ali na página 61 da apostila de vocês, então está esses modos de seleção. Beleza. Ali, então, na página seguinte, 62, então tem vários outros itens, que são esses itens que eu expliquei agora. E, posteriormente, tem as barras e as guias, a barra de menus. Como que eu chamo essa parte superior aqui da minha tela? Essa parte que está em azul, eu chamo barra de menus. Então, aqui eu tenho tudo isso aqui, são menus, e cada item deles a gente pode chamar também de guia. Então, eu tenho a guia, o menu página inicial, guia, o menu inserir, design, layout, referências, e assim por diante, vários itens aqui que são de guias. E tudo isso aqui é a barra de ferramentas. Então, a barra de ferramentas da página inicial contém, então, o botão colar, pincel de formatação, fonte, os botões para tabulação e parágrafo, e aqui localizar, substituir e selecionar. Então, tenho essas opções aqui só na barra de ferramentas do menu página inicial. Assim como no menu inserir, outros itens diferentes, beleza? Isso daí, depois, se você quiser ver, pode estar explorando sem problemas, né? E utilizando elas por curiosidade, mas posteriormente nós vamos ver uma por uma dessas abas no decorrer do nosso curso, ok? Beleza. Então, o que nós vamos ver hoje? O que nós vamos ver está lá na página 65, na aula aula 18, página 65. Então, esses itens que nós vamos utilizar para formatar um texto. O que nós vamos estar vendo hoje, então? Como eu disse, nós vamos praticar bastante. Então, eu vou mostrar uma formatação básica. Talvez alguém já viu lá no Wordpad como faz essa formatação, mas aqui ela tem mais recursos e depois nós vamos estar fazendo, então, a atividade, tá bom? Para treinar o uso dessas ferramentas. Beleza. O que eu tenho aqui no primeiro botão? Eu tenho a fonte. O que é essa fonte? É o tipo do desenho do meu texto. Pode ver que ao trocar aqui, ele não muda. Por que ele não muda? Porque o meu cursor, ele é um delimitador. Então, quando eu mudo o texto aqui, ó, por exemplo, vou pôr essa fonte aqui, ó. Vamos pôr uma fonte bem diferente que dá anotar essa aqui, ó, Brandley. Então, eu coloquei ela, mas ela não mudou. Não mudou o meu texto, que já está. Só que ao digitar, ó,
Então, aqui ao digitar, posteriormente, ele já ficou com aquela fonte. Então, ele tem essa peculiaridade. Sempre que eu mudo a fonte, ela vai ser inserida do meu cursor para frente. Então, sempre tem isso. Tanto faz fonte, tamanho de fonte, cor do texto, negrito, itálico, qualquer coisa que eu vou colocar de formatação, sempre vai funcionar dessa forma, do texto para a direita. Porém, se eu selecionar assim, ó, selecionei o texto, agora, se eu modificar a fonte, vamos pegar uma outra fonte aqui embaixo, mais diferente. Vamos pegar essa aqui, ó, Copper Black. Então, agora eu modifiquei e ela ficou, então, com um desenho diferente, ao selecionar tudo. E posso trocar quantas vezes que eu quiser aqui para baixo. Vou pegar essa mais fininha aqui. Beleza, então aqui eu modifico a fonte. Ao lado dela, eu tenho esse conjunto aqui com 3 botões. Esse aqui é o tamanho da fonte. Então, como eu já tenho um texto digitado, para eu modificar o tamanho, eu tenho que selecionar. Se eu não tivesse o texto digitado, então eu poderia selecionar antes de digitar o texto. Beleza. Aqui eu tenho várias opções de tamanho que eu tenho na minha fonte. Então, aqui eu posso ficar modificando esse tamanho da fonte de acordo com o tipo dela. E aqui eu tenho o botão para aumentar o tamanho. Esse botão da esquerda aumenta o tamanho da fonte. E o da direita diminui o tamanho dela. E se eu não quiser nenhum tamanho desses que está listado aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho 11, 12, 14, 16. Não, eu quero colocar o tamanho 15. Então, basta eu digitar 15, que ela fica do tamanho 15. Não necessariamente precisa ser um desses listados aqui, ó. Por exemplo, aqui do 48 eu já pulo para o 72. Então, tem vários tamanhos que estão nesse meio termo. Mas eu posso simplesmente vir aqui e colocar tamanho 60. Então, ele ficou tamanho 60, mesmo que ele não esteja listado aqui. Ele funciona também sem problemas. Vou deixar esse tamanho 15. Ok. E ao lado dela, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, A maiúsculo e A minúsculo. Esse botão faz a alternância entre letras maiúsculas e letras minúsculas no meu texto. O que é isso? Ele faz com que a letra fique maior ou menor, de acordo com as opções que ele lista aqui. Então, primeira opção dele, primeira letra da frase em maiúscula. Então, ao clicar sobre ela, sempre a primeira letra da frase vai ficar em maiúscula. Então, por exemplo, eu digitei todo o texto minúsculo e depois quero ajustar. Então, eu posso vir aqui e fazer essa opção e vou me certificar que sempre depois que tiver o ponto, que eu digitei um ponto, a próxima letra vai ser maiúscula. O outro item é minúscula. Pode ver que todas as letras ficaram em minúsculo, beleza? E a outra é maiúsculo. Todas as letras agora estão em maiúsculo. Aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula. Então, todas as palavras agora, bom dia, meu nome é Roger, sou professor de informática. Depois do espaço, sempre depois do espaço, a letra vai ficar em maiúscula. Então, é isso que ele faz. E aqui, alternar. Essa opção alternar vai inverter. Por exemplo, se eu tenho um texto que está todo escrito em minúscula e algumas letras em maiúscula, o que ele vai fazer é inverter. Pode ver que ao colocar aqui, todas as palavras que estavam todas as letras, perdão, que estavam em minúscula, passaram a maiúscula e vice-versa. Então, vou voltar aqui com essa opção, que fica mais aceitável. E aqui onde tem nome próprio, no caso, Roger é um nome próprio e Jumper também é um nome próprio. Então, coloquei na forma normal. Beleza, então essa aqui é a opção de alterar. Então, talvez depois que eu digitei um longo texto, eu posso me equivocar e tá digitado errado, então eu posso consertar aqui. Ok, abaixo disso, o que eu tenho? Eu tenho o botão negrito, o itálico e o sublinhado. Isso aqui são 3 formatações. Ah, e tem ainda esse aqui, ó, taxado. São 3 formatações de personalização de trechos de texto. O negrito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o texto fique mais
mais volumoso, ou seja, ele vai engrossar a linha. Então, selecionei a palavra curso de informática e cliquei em negrito. Pode ver que ela ficou uma palavra, a palavra curso de informática ficou mais grossa. A linha dela foi mais incorporada. O outro item, no caso o itálico, o que ele faz? Ele inclina o texto. Pode ver que a palavra Roger ficou levemente inclinada para a direita, por causa da aplicação do itálico. Se eu desmarcar, ela volta de pezinho, e se eu marcar, ela inclina novamente pela direita. O outro item que eu tenho aqui, vamos selecionar essa palavra jumper, eu tenho o sublinhado. O sublinhado, ele vai fazer somente uma linha debaixo de um trecho de texto. Porém, aqui, eu tenho várias opções de linha. Eu tenho linha dupla, uma linha grossa, linhas pontilhadas de diversos tamanhos, linhas onduladas. E aqui ainda posso modificar a cor. Posso ainda colocar uma cor personalizada para essa minha linha, no caso amarelo. Acho que amarelo não passa bem no vídeo, acho que vocês não conseguem enxergar. Vamos trocar aqui. Vamos pôr verde. Verde e vamos pôr uma linha mais grossa. Linha grossa e cor do sublinhado verde. Agora ficou aparecendo. Então tem essa opção, o sublinhado faz isso, ele sublinha o texto. E outro item é o taxado. O taxado é um risco que ele faz bem ao meio do texto, é somente clicar em cima também. Então, pode ver que a palavra professor de informática ficou em taxado, que é um risco bem ao centro da linha, bem no meio da palavra. Vamos colocar aqui, profissões e idiomas. Agora eu vou vir aqui e vou desmarcar o sublinhado desse. Vou tirar o sublinhado dele. Vem aqui. Nenhum. Beleza. E o outro item que eu tenho aqui são essas duas opções, ó. Subescrito e sobrescrito. O que faz essas duas opções? Eles diminuem o texto e colocam tanto abaixo ou acima da linha. No caso, subscrito, pode ver que o texto ficou pequeno, e na parte inferior da linha. Pode ver que ele está bem pequenininho e abaixo. E com a opção sobrescrito, ele vai ficar acima. Pode ver que tem o texto, e acima do texto está profissões e idiomas. Então, com essa opção aqui, ó, subscrito ou sobrescrito. Tanto faz o jeito que eu vou utilizar. Beleza? Agora aqui eu tenho mais 3 botões. Então, vamos selecionar um texto. O primeiro deles é o estilo. Então, isso aqui, depois a gente vai ver também a questão do word art, que é uma figura. Então, aqui eu tenho uma personalização, um jeito de colorir o meu texto de uma forma padrão. Então, aqui tenho algumas opções que são pré-definidas, essas aqui, ou senão eu posso vir aqui embaixo, ó. Eu posso modificar o contorno, a sombra, reflexo e o brilho da minha letra. Então, posso adicionar um contorno em amarelo. Então, ela ficou bom dia em amarelo. E o texto, como ele uma linha pequena, ele não aparece o trecho em preto. Mas se fosse uma linha um pouco maior e apareceu amarelo por fora, vamos aumentar para ver se aparece. Pode ver que o bom dia ficou em amarelo por fora e preto por dentro. Então, ele só não aparece muito bem no pequeno aqui, porque a linha fica muito grossa, a linha de contorno. Então, tenho várias opções aqui de personalização do texto. Depois, quando a gente for trabalhar com o word art, nós vamos estar vendo também essa questão de vários desenhos que podem ser aprimorados com essa função aqui, ó, que é os efeitos do texto, beleza? Então, só vou recuar aqui, vou voltando até voltar ao normal. Beleza. E aqui do lado eu tenho esses 2 botões. Esse da direita é a cor do meu texto. Então, eu posso selecionar todo ele aqui e colocar ele numa cor específica. Eu coloquei aqui o texto em azul. No caso, o texto ficou em azul. Aqui, vou colocar em amarelo.
Não posso modificar, ou se não quero colocar uma linha numa cor e outra linha noutra, sem problemas, posso fazer também colorindo o meu texto. E esse outro item aqui é o realce, que tem o quê? Ele tem a mesma função de um pincel, uma pincel marca-texto que a gente utiliza. Então, ele vai marcar um pedaço do texto. Então, o que eu quero marcar? Vou marcar aqui essa aqui. Hoje eu estou estudando. Então, vim aqui, selecionei e vou marcar em verde. Então, ele fez essa marcação como se fosse um pincel marca-texto no meu documento. Beleza? Eu já vejo, tá bom? Então, aqui ele faz essa função, o realce. Ok? Tudo entendido até o momento, dona Paola? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá. Aqui ainda eu tenho esse botão aqui. Ó. O que ele faz? Ele limpa a formatação. Então depois eu fiz, vamos dizer, uma bagunça, digitei um monte de coisa e não consigo arrumar meu texto. Basta eu clicar nele que o meu texto retira a formatação, volta ao formato original. Eu posso selecionar ele tudo aqui, ó, limpar formatação. Pode ver que ele limpou toda a formatação, só ficou o realce. Então, eu posso selecionar todo o texto, vim aqui sem cor. Então, aqui eu limpei toda a formatação do meu texto. Ele voltou como estava na forma original. Eu só vou copiar aqui e replicar o texto em vários pedaços para mostrar um negócio. Então, aqui eu tenho um texto mais comprido. Aqui eu posso adicionar um título, dou um Enter na frente. Se eu der sempre um Enter na frente da linha, pode ver que ele cria uma nova linha acima. Então, eu posso digitar acima. Então, vou criar um cabeçalho aqui. Aula 1 do Word. Venho aqui e o que eu quero fazer? Isso aqui é um título. Então, um título, geralmente, a gente centraliza. E eu tenho esses 4 botões aqui, ó, que me permitem fazer a centralização e alinhamento do texto em relação à margem. Então, vou selecionar o primeiro botão, centralizado. Agora, esse meu título está centralizado no meio da folha. Ok. Aqui eu vou dar um Tab para criar um parágrafo. E o que eu tenho além do centralizado? Eu tenho esse botão que é alinhado à esquerda. Então, o texto sempre vai ficar nessa margem da esquerda, aqui, alinhado totalmente. Se eu selecionar a outra opção, essa aqui, alinhado à direita, pode ver que agora, nesse lado direito, ele fica longe da margem, e aqui no lado esquerdo fica longe da margem, e à direita ele fica alinhado para o outro lado. E nesse último botão, justificado, pode ver que o texto fica tanto alinhado na questão do lado esquerdo, como também na questão do lado direito. Ele está alinhado nos dois sentidos. Pode ver que tanto aqui nessa margem, como nessa margem aqui, ele também está alinhado utilizando essa opção justificado. E hoje, quase somente é ela que a gente utiliza quando vai criar um texto, praticamente somente essa opção justificada. Então, sempre tem que cuidar para selecionar esta opção aí, ok? Muito bem. De conteúdo inicial, era isso que eu ia passar para o Word. Então, como ele tem muitos outros recursos, nós vamos estar vendo nas próximas aulas, a questão de marcadura, a questão dos estilos aqui em cima, que são opções de formatação, tá bom? Então tá. Eu vou pegar agora aqui o link para vocês estarem fazendo a atividade, tá bom? É um texto, então, que eu vou mandar para vocês lá.
para vocês fazer. É um texto, um documento, então eu tenho 5 parágrafos, não é um texto grande. Então, já mandei lá no grupo de vocês esse link desse texto, para vocês estarem fazendo a atividade. Então, lá no grupo de vocês vão estar tá o link lá para vocês fazerem esta atividade, e conforme vocês vão fazendo, podem ir tirando as dúvidas, qualquer coisa que surge. E o que vocês vão fazer? Além de digitar o texto, vocês vão colocar a formatação. Então, vocês configurem todo aquele texto com cores diferentes, com tipos de fonte do gosto de vocês. Então, podem fazer toda essa formatação, beleza? Quem não pôde assistir a aula ao vivo e vai assistir pelo YouTube, então faz a atividade, assiste o vídeo, depois que assistiu o vídeo agora, faz a atividade e manda lá a atividade para eu contar a presença para vocês, tá bom? Beleza? Só assim que eu posso saber a presença de vocês, de quem não assistiu a aula ao vivo, ok? Beleza?